Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Jesus, o Homem Perfeito, o Evangelho de Lucas, o Médico Amado. Hoje estaremos entrando na lição de número 7, que tem o seguinte título: Poder sobre as doenças e morte. Essa lição foi estudada no dia 17 de maio de 2015. Antes da gente entrar no nosso assunto de hoje, queremos pedir uma força aqui no canal. Você que tem sido abençoado através do conteúdo que sempre colocamos aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Acione o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e então verá tudo em primeira mão, assim que colocarmos um vídeo novo no ar. Também deixe o seu gostei para que você nos ajude a alcançar mais pessoas com esse conteúdo de grande importância. E compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar o estudo de hoje. E o texto áureo diz assim: E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Lucas capítulo 7 e o versículo 16. Verdade prática. Ao curar os enfermos e dar vida aos mortos, Jesus demonstrou o seu poder messiânico e provou também o amor de Deus pela humanidade caída. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 38 e 39, capítulo 7, do versículo 11 ao 17, que diz: Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinhança. A morte, assim como as doenças físicas, emocionais e espirituais, são resultados da queda. Porém, Jesus veio ao mundo para nos libertar do poder do pecado. A cura divina faz parte da sua obra expiatória. Deus não se importa somente com a nossa alma e espírito, mas também com o nosso corpo. Por isso, em seu ministério terreno, o Mestre curou a todos que iam até ele. Jesus não mudou, ele continua curando os enfermos. Então, aproveite o tema da aula e, ao final, não deixe de orar por aqueles que estão doentes. Introdução. As doenças, enfermidades e a morte existem como consequências da entrada do pecado no mundo. Escrevendo aos Romanos, Paulo afirma que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou
a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5 e o versículo 12. Jesus, o Messias prometido nas Escrituras, veio para tratar do problema do pecado e das suas consequências. Isaías capítulo 53, do versículo 4 ao 7. Capítulo 6, versículo 1 e o 2. Com esse fim, Jesus, durante o seu ministério terreno, curou doentes e ressuscitou os mortos. Mateus capítulo 8, do versículo 14 ao 17. Lucas, capítulo 7, do versículo 11 até o 15. Todos os evangelistas, especialmente Lucas, destacam esse fato. Lucas capítulo 4, do versículo 16 até o 19. Nesta lição, vamos estudar alguns dos registros bíblicos sobre a autoridade do Senhor para curar doentes e ressuscitar os mortos. Primeiro tópico: doenças, perdão e cura. Em primeiro lugar, culpa, perdão e cura. Certa vez, Jesus disse a um paralítico que o perdoava, e os escribas e fariseus murmuraram entre si: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Lucas capítulo 5 e o versículo 21. Foi por causa dessa incredulidade que o Senhor propôs: qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados te são perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Lucas capítulo 5 e o versículo 23. As palavras de Jesus provocaram espanto na cidade de Cafarnaum. Antes de declarar o paralítico curado, Jesus primeiramente proferiu uma palavra de perdão. No contexto do Antigo Testamento, o pecado e as doenças eram conceitos interrelacionados. Salmo de número 103 e o verso 3. Essa era a crença popular de Israel nos dias de Jesus. E o contexto mostra que o paralítico também pensava assim. O ensino neotestamentário revelará que, de fato, há uma relação entre o pecado e as doenças. João capítulo 5 e o versículo 14. Tiago capítulo 5, versículo 15 e o 16. Todavia, devemos observar que nem sempre a lei de causa e efeito pode ser usada para justificar determinadas doenças ou fatos ocorridos. João capítulo 9, versículo 1 e o 2. Lucas capítulo 13, do versículo 1 até o 5. Na narrativa lucana, Jesus, o Filho do Homem, demonstrou seu poder tratando o problema da alma, removendo a culpa e depois cuidou do corpo, removendo a enfermidade. Lucas capítulo 5 e o versículo 24. Em segundo lugar, a ação de Satanás. É um fato bíblico que toda doença e enfermidade existem como consequência da entrada do pecado no mundo. Gênesis capítulo 2 e o versículo 17. Por outro lado, a Escritura mostra também que há enfermidades que vêm por conta do julgamento de um pecado pessoal. 1 Coríntios capítulo 5 e o versículo 5, capítulo 11 e o versículo 30. Enquanto outras, como demonstra Lucas, estão associadas à ação de Satanás. Lucas capítulo 13, versículo 10 e o versículo 11. Embora nem toda doença possa ser atribuída à ação de demônios, todavia, essa era o caso aqui. Quando confrontou o chefe da sinagoga, Jesus deixou claro essa verdade. Lucas capítulo 13 e o versículo 16. Jesus demonstrou seu poder sobre a enfermidade e sobre aquele que a causara, Satanás. Síntese do primeiro tópico. O perdão é terapêutico. Muitas doenças são resultados da falta de perdão.
de mágoas e ressentimentos. Subsídio teológico. O poder de Deus repousa sobre Jesus de forma que ele possa curar os doentes. A virtude, poder do Senhor. Lucas capítulo 5 e o versículo 17. É outra maneira que Lucas tem de falar sobre a unção do Espírito. Jesus não precisa de endosso de líderes religiosos para o seu ministério. O Espírito lhe concede autoridade para curar os doentes. Vemos esta autoridade quando 4 homens levam um paralítico para ele. Jesus está numa casa e grande multidão barra o acesso. Mas pela persistência dos companheiros do paralítico, ele é descido pelo telhado da casa, à presença de Jesus. Não há dúvida que a multidão espera um milagre. Sua reputação como aquele que cura já tinha se espalhado. Lucas capítulo 4, do versículo 40 ao 44. Em vez de curá-lo, Jesus pronuncia que os pecados do paralítico estão perdoados. Jesus reconhece a fé dos 4 companheiros, destacando pela primeira vez a importância da fé nos milagres. Lucas capítulo 7 e o versículo 9, capítulo 8, versículo 25, versículo 48 e o versículo 50, capítulo 17 e o versículo 19, capítulo 18 e o versículo 42. O foco está na fé destes amigos, mas a fé do paralítico tem uma lição profunda. Ele precisa de ajuda física e espiritual de Jesus. Ele não recebe apenas a cura para o corpo, mas também o perdão dos pecados, salvação plena e completa que abrange as bênçãos espirituais e físicas, depende da fé. Comentário Bíblico Pentecostal, Novo Testamento, volume 1, primeira edição, RJ CPAD, parágrafo 345. Conheça mais as curas realizadas por Jesus. As curas de Jesus eram distintas das curas realizadas pelos profetas do Antigo Testamento, que dependiam da oração a Deus. Segundo Reis, capítulo 4, do versículo 32 até o 35. Ou dos primeiros cristãos, que curavam usando o nome de Jesus. Atos, capítulo 3 e o versículo 6. Jesus curou as pessoas por sua própria autoridade. Leia mais a respeito das curas em Guia Cristão de Leitura da Bíblia, CPAD, parágrafos dos 72 até os 75. Segundo tópico, razões para curar. Em primeiro lugar, a compaixão. Os evangelhos mostram que uma das razões da cura dos enfermos no ministério de Jesus estava em sua capacidade de demonstrar compaixão. Lucas capítulo 5, versículo 12 e o versículo 13. Você sabe o que significa compaixão? Segundo o dicionário Ruais, significa sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhada do desejo de minorá-la. Jesus se identifica com o sofrimento humano. Ele cura as enfermidades porque é misericordioso. Marcos, capítulo 3 e o versículo 5. Mateus, capítulo 20 e o versículo 34. E você, diante dos enfermos e necessitados, tem se mostrado compassivo? Precisamos ser cheios do Espírito Santo para que nossos corações sejam repletos de compaixão pelo próximo. Em segundo lugar, manifestação messiânica. Lucas registra que uma de suas visitas à cidade de Jericó, Jesus teve um encontro com um mendigo cego. Lucas capítulo 18, do versículo 38 até o 42. O relato nos revela outra razão para as curas
no ministério de Jesus. A revelação da sua natureza messiânica. O título, Filho de Davi, usado pelo mendigo, era uma clara alusão ao Messias prometido, como mostram outros textos bíblicos. Mateus capítulo 1 e o versículo 1, capítulo 12 e o versículo 23, capítulo 22 e o versículo 42. Era uma atribuição do Messias curar os doentes. Isaías capítulo 61 e o versículo 1, Lucas capítulo 4 e o versículo 18. De acordo com Mateus, o Messias tomou sobre si vicariamente as nossas doenças e enfermidades. Isaías capítulo 53, versículo 4 e o 5. Mateus capítulo 8, do versículo 14 até o 17. Síntese do tópico 2. Uma das razões para Jesus curar era a compaixão. Terceiro tópico. Autoridade para curar. Em primeiro lugar, autoridade recebida. Lucas, mais do que todos os outros evangelistas, associa a pessoa do Espírito Santo ao ministério de cura de Jesus. Lucas capítulo 4, do versículo 16 até o 18. O texto de Lucas capítulo 5 e o versículo 17 diz que antes da cura do paralítico de Cafarnaum, a virtude do Senhor estava com ele para curar. Lucas capítulo 5 e o versículo 17. A palavra virtude, do grego dinamis, é a mesma usada em Atos capítulo 1 e o versículo 8, para se referir ao poder do Espírito Santo. Dinamis é o poder do Espírito Santo para realizar milagres. Jesus cura os enfermos, porque a unção do Espírito Santo estava sobre ele. Esse é um fato relevante na teologia de Lucas. Ele retrata Jesus como sendo cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 4 e o versículo 1. Capacitado por esse mesmo Espírito para realizar milagres e também para curar os doentes. Lucas capítulo 4 e o versículo 14, capítulo 5 e o versículo 17. Em segundo lugar, autoridade delegada. Se por um lado Jesus é capacitado pelo Espírito Santo para realizar milagres, por outro lado, ele dá esse mesmo poder aos seus discípulos. Tendo o Mestre convocado os 12, concedeu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas capítulo 9, versículo 1 e o versículo 2. Aquilo que Jesus começou a fazer pelo poder do Espírito Santo teria continuidade através de seus seguidores. O Senhor delegou à igreja o mesmo poder que estava sobre si. Lucas capítulo 9, versículo 1 e o versículo 2. Capítulo 10, versículo 9, versículo 18 e o versículo 19. Atos capítulo 1 e o versículo 8. Capítulo 4 e o versículo 8. Capítulo 13 e o versículo 9. Dessa forma, a igreja estaria capacitada a cumprir a sua missão. Quando a igreja negligencia a terceira pessoa da Trindade, perde não somente o seu foco, mas também a sua identidade. Síntese do tópico 3. Jesus tinha autoridade para curar os enfermos e libertar os oprimidos. Subsídio teológico. Autoridade para curar. Jesus embarca no ministério como descrito em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e o versículo 19. Depois de sua rejeição na sinagoga de Nazaré, ele vai para Cafarnaum, a cerca de 32 quilômetros de distância. Esta cidade está na orla do Mar da Galileia e serve de base para o ministério de Jesus na Galileia.
Ele desceu, o que expressa adequadamente a descida de Nazaré a Cafarnaum, localizado ao nível do mar. A narrativa de Lucas sobre o ministério de Jesus em Cafarnaum concentra-se nos atos poderosos de Jesus, acompanhados pelo poder e autoridade do Salvador, a expulsão de um demônio que estava no homem. Lucas capítulo 4, do versículo 33 ao 37. A cura da sogra de Pedro. Lucas capítulo 4, versículo 38 e o 39. E várias outras curas à tardinha. Lucas capítulo 4, versículo 40, versículo 41. São atos de compaixão para com as pessoas em necessidades desesperadoras. Os primeiros dos milagres implicam poder na palavra de Jesus e os outros seu toque curativo. Seu ensino e milagres exprimem sua autoridade profética e carismática. Comentário Bíblico Pentecostal, volume 1, primeira edição, RJ-CPAD 2009, parágrafos 340 e o 41. Quarto tópico: a redenção do nosso corpo. Em primeiro lugar, o reino presente. Jesus não apenas demonstrou poder sobre as doenças e enfermidades, mas também sobre a própria morte. Lucas capítulo 8, do versículo 53 até o 55. Um dos aspectos da manifestação do reino de Deus, isto é, o domínio de Deus entre os homens, era sua realidade já presente. Lucas capítulo 17, versículo 20 e o versículo 21. As curas e ressurreições de mortos atestavam isso. Lucas capítulo 7 e o versículo 22. Jesus veio para destruir o poder do pecado e vencer a morte. Em segundo lugar, o reino futuro. Se por um lado temos o reino de Deus em seu aspecto presente, por outro, temos o seu aspecto futuro. Lucas capítulo 21 e o versículo 31, capítulo 23 e o versículo 43. Como vimos, as curas dos doentes e a ressurreição dos mortos, registradas nos evangelhos, demonstravam a realidade presente do reino. Mas a realidade do reino não foi manifesta em sua totalidade. Pessoas continuam ainda lutando com doenças, e mesmo aqueles que foram ressuscitados por Cristo morreram posteriormente. O reino em sua plenitude só se consumará na segunda vinda de nosso Senhor, quando teremos a redenção do nosso corpo e nunca mais haverá morte. Apocalipse capítulo 21 e o versículo 4. Síntese do quarto tópico. Um dia Jesus vai redimir o nosso corpo e não estaremos mais sujeitos às enfermidades e à morte. Subsídio teológico. A ressurreição de Cristo mediante o Espírito é a garantia de que seremos ressuscitados e transformados de tal maneira que o nosso corpo ressuscitado será imortal e incorruptível. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 42 até o 44. Versículo 47, versículo 48, do versículo 50 até o versículo 54. Nosso corpo ressurreto será semelhante ao seu. Filipenses capítulo 3 e o versículo 21. Embora Deus tenha criado a humanidade à sua semelhança e que a imagem divina no homem haja continuado a existir depois da queda, Gênesis capítulo 9 e o versículo 6. Somos informados que Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Gênesis capítulo 5 e o versículo 3. Por isso, Paulo diz: assim como trouxemos a imagem do homem terreno, assim traremos também a imagem do homem celestial. 1 Coríntios capítulo 14 e o versículo 49.
Nosso novo corpo será tão diferente do atual, quanto a planta é diferente da semente. 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 37. O corpo ressurreto do crente também é descrito como espiritual, em contraste com o nosso corpo natural. Geralmente concorda-se que o espiritual, em grego pneumatikon, não significa consistente em espírito, pois esse corpo não é imaterial, etéreo ou sem densidade. Os discípulos sabiam por sua própria experiência que o corpo ressurreto de Cristo era real e palpável. Não era fantasma, mas diferente, ajustável tanto à terra quanto ao céu, e não limitado às atuais condições de tempo e de espaço. Por isso, nosso corpo ressurreto é chamado celestial. Em grego, epourâneos. Embora o corpo presente seja terreno, natural, com as mesmas limitações que Adão tinha depois da queda, o corpo ressurreto adotará qualidades e glórias sobrenaturais. Embora ainda sejamos seres infinitos, totalmente dependentes de Deus, nosso corpo será um instrumento perfeito para capacitar-nos a corresponder ao Espírito Santo de maneiras novas e maravilhosas. Horton Stanley, M.Ed. Teologia Sistemática. Uma perspectiva pentecostal. Primeira edição. RJ CPAD. Parágrafos 615 e 616. Conclusão. Ao curar os doentes e dar vida aos mortos, o Senhor Jesus mostrou seu poder sobre o pecado e suas consequências. As pessoas que presenciavam o Filho do Homem realizar sinais e maravilhas exclamavam, admiradas: Deus visitou o seu povo. Lucas capítulo 7 e o versículo 16. Deus visitou um povo esquecido, sofredor, carente, oprimido e sem esperanças. Sim, o Verbo havia se tornado carne para participar dos sofrimentos humanos. Ele tem poder para curar as doenças físicas e espirituais da humanidade. Lucas capítulo 9 e o versículo 11. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Jesus, o Homem Perfeito, o Evangelho de Lucas, o Médico Amado. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Primeiramente, eu vos afirmo que se deve orar por toda a humanidade, em favor dos reis e de todos os governantes, a fim de termos uma vida tranquila e pacífica. AMRL3, o canal da família cristã.